Salve, investidores! Bora falar hoje aqui das siderúrgicas no Brasil que andam com bastante problema. E nesse vídeo a gente vai explicar a fundo esses grandes problemas aí das fabricantes de aço no Brasil, né? Tanto a Gerdau quanto os Minas, CSN. Principalmente a Gerdau, que anda demitindo funcionários em massa, pessoal. A Gerdau está demitindo muitos funcionários aqui no Brasil. Vamos entender tudo isso aqui a fundo. E também vamos falar uma notícia boa, né? A Vivo que anunciou pagamento de JCP para os seus acionistas, tá? Mas antes disso, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. Notícia rápida aqui, pessoal, e muito importante para os acionistas da Vivo, né? Porque a empresa acabou de aprovar mais um JCP, né? Um pagamento aí de 380 milhões. O pagamento vai ser referente a cerca de 22, quase 23 centavos por ação para cada acionista, né? Vai ser em JCP, ou seja, você precisa descontar 15% de imposto de renda daqui desses 22 centavos, quase 23 centavos. A Datacom vai ser ali no final do dia 29 de abril de 2024, mas a data de pagamento, pessoal, será realizada até o dia 30 de abril de 2025, quase um ano depois. Esse é um dos problemas clássicos aí da Vivo. Na minha opinião, pessoal, demora muito em relação à Datacom para a data de pagamento dos dividendos. Aí você tem que ter paciência e esse JCP cair na sua conta só lá no meio de 2025. Para começar aqui falando da Gerdau, pessoal, tinha o ticket aqui GGBR, que tem o GGBR 3 e o 4, mas a gente vai falar sempre das ações preferenciais, final 4 da Gerdau, porque são as ações mais líquidas, tá? Mais negociadas na bolsa. Então, olha só, hoje o GGBR ele está se desvalorizando nos últimos 12 meses, 8,56%, mas tem um PL muito interessante, é 5 vezes lucro, e o VP também, né? A empresa está sendo negociada aí abaixo do seu valor patrimonial, o que assusta um pouquinho, né? Por que uma empresa do porte da Gerdau está sendo negociada abaixo do VP? A gente vai entender um pouquinho isso aqui. O dividend yield na casa de 6,74%. Lembrando que a GGBR é uma hold que controla as outras empresas do grupo. E a Gual, pessoal, ela está no topo da cadeia ali, né? A Gual, ela tem ações da GGBR, por exemplo, né? É um ticket que custa mais barato, que vem se valorizando timidamente nos últimos 12 meses. Tem um PL até mais descontado que a GGBR, um VP também, né? E aí, novamente, a gente toca naquele assunto, né? Por que o mercado paga muito menos do que a Gerdau vale em relação ao seu patrimônio? E o dividend yield da Gual é bem melhor do que o da GGBR. Em compensação, o ticket GGBR ele é mais negociado do que o Gual. É um perde e ganha que você precisa escolher. Fato é, pessoal, que a Gerdau é o mais gigante no mercado de siderurgia, fabricação de aço, principalmente no Brasil e no mundo, né? Porque ela tem fábrica, comercialização em várias partes do mundo, Uruguai, Argentina, Canadá, Estados Unidos, 36 mil funcionários. A gente precisa entender realmente o que está acontecendo com a Gerdau, o que está acontecendo com esse setor de siderurgia que vem passando por sérios problemas. A gente precisa entender isso até para saber se a Gerdau e outras empresas de siderurgia, como a Uzi Minas, a CSN, estão bem descontadas, né? Vale a pena ou não. E a gente precisa entender tudo o que está acontecendo até para a gente poder tomar nossas decisões, porque o que a gente vê por aí é sempre as pessoas falando que a Gerdau está muito descontada, está de graça, mas tudo tem um motivo e a gente vai entender tudo isso aqui. E saiu aqui recentemente uma matéria dizendo que a Gerdau acelera demissões dentro do país, dentro do Brasil, em resposta à concorrência do aço chinês, né? E aqui é um problema típico, uma empresa de commodity. As empresas de commodities, pessoal, têm o seu negócio ali mais difícil de entender, né? Por isso que eu não aconselho muito, né, o investidor iniciante começar por empresa de commodity, pessoal. São produtos ali vendidos ali no mundo inteiro, né? Então você vai ter grandes concorrentes, por exemplo, como a China, que é uma grande produtora de aço, né? Tanto é que a Vale, por exemplo, tem como seu principal cliente a China, né? Do seu minério de ferro. Vende muito minério de ferro para a China. O minério de ferro é uma matéria-prima para a fabricação de aço, tá? Então, grande parte do aço que é vendido no mundo é fabricado pela China, tá? Então, esse é um grande concorrente da Gerdau, por exemplo. E se a gente olhar aqui uma fala, por exemplo, do CEO, a gente se assusta por o que está acontecendo, né? Porque a empresa já começa a acelerar fechamentos de capacidade e demissão de pessoas em suas unidades operacionais, buscando adequar o tamanho da Gerdau à demanda do mercado brasileiro, com um desligamento de 100 pessoas em Pindamonhangaba, São Paulo, na unidade que faz aços especiais. O total de cortes, né, demissões no Brasil já chega a 1.000 funcionários, pessoal.
pessoal, 1.000 colaboradores, diz aí o CEO da Gerdau. E aí, pessoal, a China vem inundando o mercado brasileiro com seu aço, tá? Não só o mercado brasileiro, como vários outros mercados. O que está acontecendo na China, né? Vamos explicar melhor isso aqui. Hoje, há uma desaceleração do mercado imobiliário da China, que é um mercado grande consumidor do seu próprio aço, construção civil, né? Construção de prédios. E esse mercado imobiliário na China, pessoal, estourou, né? Estourou uma bolha do mercado, o mercado enfraqueceu muito, parou de consumir esse aço. Tanto é que a gente já vê algumas grandes imobiliárias chinesas quebrando. É o caso aqui da Evergrande, por exemplo, que acabou decretando falência e fica até um ponto de atenção para o mercado imobiliário brasileiro, principalmente em relação aos nossos fundos imobiliários. As siderúrgicas, né, as grandes produtoras de aço chinesa, diminuíram a sua capacidade de produção, né? Quem já trabalhou em siderúrgicas sabe que esses altofornos, às vezes é melhor você continuar com eles ligados, né? Mesmo produzindo ali muito pouco, às vezes tomando até prejuízo na venda dos produtos, né? Do que desligar esses altofornos, né? Porque para você religar de novo é um problema. Então as siderúrgicas chinesas continuam com seus altofornos ligados com o mínimo de produção possível, mas mesmo assim a demanda é muito mais alta do que o consumo pelo mercado imobiliário. Então a China começa a escoar a sua produção, exportar a sua produção de aço para outros países a preços muito mais baixos, né? Com margens muito baixas, até mesmo subsidiado pelo governo chinês, que apoia esse escoamento do aço, apoia essa exportação do aço para outros países, né? E isso que vem acontecendo. A China vem inundando os outros países com aços aí quase que a preço de custo, né? É o caso aqui do Brasil, que vem recebendo muito aço chinês, do México, Estados Unidos e União Europeia, pessoal, vem recebendo muito aço da China a preços baixíssimos, né? O que complica muito, né, a concorrência, por exemplo, da Gerdau, Usiminas, CSN. A concorrência é muito desleal, tá bom? Só para vocês terem uma noção, pessoal, a própria Gerdau, ela coloca aqui na sua apresentação o nível, né, de penetração e exportação do aço chinês no Brasil, que nunca foi tão grande. A gente vê aqui nessa linha amarela, né, de 2020 até 2023, a penetração do aço chinês foi muito grande. 20% do aço vindo da China, né, o que atrapalha muito, né, o setor de siderurgia brasileiro, não só a Gerdau, como outras empresas, né, a própria Usiminas e a CSN, por exemplo. E aí, alguns mercados, né, já começam a trabalhar para taxar esse aço vindo da China. É o caso aqui do México, que já impôs uma tarifa aqui de 25%. Os Estados Unidos e a União Europeia também estudam uma nova tarifa em conjunto para tentar bloquear esse aço vindo da China. E o Brasil, pessoal, está tentando negociar uma taxação, mas parece aí que o governo brasileiro, né, não quer taxar esse aço. No final das contas, temos um grande impasse, porque o Sindicato das Siderúrgicas no Brasil, tocados aí pelos Usiminas, CSN, e principalmente pela Gerdau, pressionam o governo, querem uma taxação desse aço que está vindo a preço de custo da China. E por outro lado, temos aqui os sindicatos das construtoras, que estão sendo beneficiados por essa inundação do aço chinês, né, que está vindo aí a preço de custo, porque eles conseguem ali produzir seus prédios, suas construções a preços muito mais em conta, né, com esse aço vindo da China muito barato. E o governo fica aqui nessa enrascada, né, não sabe se taxa e favorece os sindicatos aqui das siderúrgicas ou se não taxa, né, para favorecer as construtoras. E acaba não se decidindo e a China continua andando muito aço aqui a preço de custo, né, e prejudicando muito aqui as siderúrgicas no Brasil. Fato é, pessoal, que diante dessa demora do governo brasileiro, né, em decidir se vai taxar, se não vai taxar, a Gerdau já se pronuncia, né, avaliou que o tempo já se esgotou, né, a maior produtora de aço no Brasil, né, começa aí a implementar medidas no curto prazo de suas operações e também começa a debater aí algumas medidas para o longo prazo, né? E uma dessas medidas no curto prazo que eles tomaram foi, infelizmente, a demissão aí de 1.000 funcionários da Gerdau. E aí, quando a gente olha o resultado da Gerdau, né, do quarto trimestre de 2023, a gente vê que os números da Gerdau começando a ficar preocupantes, né? Primeiro, a gente olha que a venda, né, o número de venda da Gerdau caiu bastante, né, menos 3,6%, mas em relação às suas receitas, por exemplo, a gente vê que a Gerdau vinha fazendo 17 bilhões
trimestre, assim, no quarto trimestre de 2022, quarto trimestre de 2023, e agora a Gerdau vem dizendo aí cerca de 14 bilhões no último trimestre, né, no quarto trimestre de 2023, o que reduziu bastante as suas margens, né, comprimiu suas margens, que era cerca de 19%, 20%, e agora as suas margens EBITDA ajustadas aqui está em 13,9%, que acabou diminuindo, por exemplo, o seu lucro líquido, que o lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 da Gerdau foi 1,5 bilhões de reais. E no quarto trimestre de 2023 foi de apenas 732 milhões de reais, o que uma hora ou outra vai acabar impactando nos seus dividendos. Os dividendos saem aqui justamente dos seus lucros líquidos ajustados. Então não tem para onde correr, reduzir o lucro, reduz os dividendos. E nesse gráfico, pessoal, a gente já consegue notar a evolução das margens, né, no Brasil diminuíram bastante, vem aqui de 19% e agora está em 12,8%. Né? As operações da Gerdau no Brasil, né, lá em 2020 representavam aí mais de 50%, e hoje representam muito pouco. E a Gerdau, ela tem isso aqui como vantagem, né? Como a empresa é muito diversificada geograficamente, né, tem fábricas de comercialização em diversos países do mundo, né, quando um país vai mal, no caso aqui do Brasil, ela consegue direcionar a sua produção, as suas forças para outros países, né, o caso aqui dos Estados Unidos, por exemplo, a América do Norte, que está aumentando, por exemplo, as suas margens, né. Outro fator interessante também, que a gente tem que destacar aqui, é que a Gerdau é uma boa pagadora de dividendos, ela costuma pagar de forma trimestral. 2023, por exemplo, ela pagou aqui, ó, no mês 3, no mês 5, no mês 8, no mês 12, paga aí vários meses no ano. Quem tem o ticket GGBR, né, vai receber uma bonificação e vai ficar assim, ó, quem tem 5 ações vai receber mais uma nova ação na mesma espécie, né? Ou seja, se você tem GGBR4, você vai ganhar GGBR4, tem GGBR3, você vai ganhar GGBR3. Posição acionária nesta quarta-feira, dia 17 de abril, tá bom? Então, é a Datacom da bonificação. As novas ações, né, darão direitos a juros sobre capital próprio, né, que vierem após o dia 17 de abril. Então, já conta aí para receber dividendos, né, as ações que você vai ganhar após o dia 17 de abril. E serão creditadas aí na posição dos acionistas no dia 22 de abril. E uma coisa que me chama muita atenção também, que a Gerdau vem mantendo a sua dívida líquida sobre EBITDA em 0,41, a sua dívida está muito bem controlada. Sem contar que a empresa consegue se manter num ROI aí acima de 15,29%. Mas fato é, pessoal, que de uma forma global, o aço da China vem atrapalhando muitas operações da Gerdau no Brasil, e não é à toa, né, que o mercado vem pagando menos do que deveria nas ações da Gerdau.